Amém. O rapaz conseguiu orar, né? Então, se ele conseguiu orar, então a gente pode continuar. Da outra vez a gente tinha parado nos descendentes, a gente tinha feito a leitura do capítulo 5 de Gênesis, o nascimento de Sete. Adão teve relações com a sua mulher, novamente deu à luz a outro filho, né? Que é outro filho homem, e chamou de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então, aí a gente leu a genealogia todinha de Adão até chegar em Noé. Aí agora em Noé nós vamos ver a corrupção da raça humana. A raça humana, ela caiu, ela pecou e Deus vai reiniciar a história. Tá bom? Deus vai dar o reinício na história. A história vai ser reiniciada de novo, tá? Então você que vai estar acompanhando a gente através da live, muito obrigado. Você tenha uma ótima noite, Deus abençoe. E que você acompanhe aí, assista às lives anteriores, para você poder entender o que eu estou lendo hoje e estou fazendo aqui hoje, senão você não consegue entender. Hoje eu vou mostrar, talvez não vai dar para ver, né? Mas hoje eu quero mostrar algo interessante aqui, para aqueles que vão estar aqui na igreja, que vai ser a genealogia dos povos. Eu quero mostrar hoje algo muito interessante. Não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver, mas aqui vai dar para ver, né? Um pouquinho. Vamos ver aqui. A gente vai ver aqui o seguinte: como a comunicação verbal está lá em cima, né? Acho que você de casa aí não vai conseguir ver direito. Deixa eu só verificar aqui se dá para ver. Eu acho que não vai dar para ver bem, mas a gente pode tentar melhorar, né? Não sei se eu colocar mais um aqui no projetor, para ver se o pessoal em casa consegue ver alguma coisa. Oxi. Aqui, eu deixei um pouquinho maior, mas mesmo assim eu vou apagar a luz aqui. Vamos ver se dá para ver. Ainda não dá para ver, né? Deixa eu tentar pôr mais para frente aqui. É muito complicado fazer vocês verem aí, por conta da posição.
Tudo bem, vamos lá tentar, né? Tratando de como a comunicação verbal chegou a Adão até Israel, que é Jacó. A gente não chegou em Israel ainda, a gente não chegou até Jacó, porque a gente ainda não passou do dilúvio. Mas nós vamos ver as idades e quem foi contemporâneo com quem. Quem foi contemporâneo com quem? E a idade de cada um, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos começar aqui na idade de Adão. Adão viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos e morreu. Depois, com 130 anos, ele teve Sete. Sete viveu 912 anos e morreu. Sete viveu 235 anos e teve Enos. E morreu com 905 anos. Com 325 anos ele teve Cainã e morreu e morreu com 910 anos. Cainã com 395 anos. Não, aqui não é a idade que ele teve filho, não. É a idade de um para o outro. 395. Embaixo está contando a idade. Eu estou falando a idade errada aqui. Não é essa idade que ele teve os filhos, não. Tá? Aqui é o tempo que passou de um para o outro. Então, na verdade, aqui Cainã, com 910 anos, morreu. Depois ele teve filho Maalalel. E Maalalel morreu com 895 anos. Teve um filho chamado Jared. Morreu com 962 anos. E Jared teve um filho chamado Enoque, que foi transladado com 365 anos e foi transladado. Enoque teve Metusalém, que viveu, é o que mais viveu, 969 anos, e morreu, e teve Lameque, que viveu 777 anos. E Lameque teve Noé. Noé viveu 950 anos. Com 500, depois de passar 1056 anos da história, que esse é o número vermelho que eu estava falando errado aqui embaixo, ó. Depois de ter passado 1056 anos, tá? Isso aqui, embaixo o vermelho, é os anos que foram passando, tá? Aí com 1056 anos, Noé nasceu. E Noé viveu 950 anos, tá? Só que algo interessante aqui, ó. Ô, Júnior, se tu vai ficar no celular, meu filho, aí é só o celular. Aqui tem que prestar atenção aqui, ó. Porque a informação aqui é boa. Que a escola bíblica a gente tem que aprender que a gente tem que tirar um tempo, a gente tira uma hora e meia para aprender alguma coisa de Deus, aí a gente vai ficar mexendo em outras coisas. Então, enquanto Adão era vivo, Adão viu até o nascimento talvez de Lameque, tá? 874 anos.
O, o Adão, ó. Adão provavelmente viu até o nascimento talvez de Lameque, que foi o pai de Noé. Então, Noé não foi contemporâneo de Adão, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui é a cronologia, a primeira cronologia de cima é de Adão, aí o fim da vida dele foi aqui, ó, mais ou menos aqui. Aqui é nascimento de Lameque. Então, quando Adão estava morrendo, quando Adão está morrendo, Lameque nasce. Então, Lameque é o pai de Noé. Então, isso significa que Noé foi contemporâneo de todos os outros que nasceram para trás, ó, de Sete. Tá? Então, Sete foi contemporâneo com seu pai Adão, né? Praticamente aí por 700 anos, 800 anos praticamente, né? 700 anos, né? Porque ele nasce depois de 130 anos. Então, Sete sabia e conhecia a história a partir do seu pai, que é Adão, que contou e passou para a sua posteridade, que era o seu filho Sete, o relato do que houve no Jardim do Éden. E Noé foi contemporâneo, ele não chegou a ser contemporâneo de Sete, mas ele foi de Enos, que foi contemporâneo praticamente por 700 anos do seu pai, é Sete. Então você tem, Noé tinha duas, né, tinha uma, duas, três, quatro, cinco, várias pessoas cinco ou seis pessoas que conviveu com Adão. Então Noé tinha uma fonte primária dos acontecimentos no Jardim do Éden, muito fresquinha na cabeça, com pessoas que viram o Éden e que conviveu com Adão. Né? Lógico que na época de Noé o Éden ainda estava lá, mas eles não podiam entrar no Jardim do Éden. Tá? Mas Noé poderia falar diretamente, né, com Enos, talvez Sete, para saber a história do Jardim do Éden, como foi, tendo como fonte primária aqueles que estavam próximos de Adão. Tá? E quando Noé tinha 500 anos, né, ele um pouco antes, né? Ele teve, não se sabe em que ano Noé teve Jafé, Sem e Cã, mas ele teve esses filhos. Então Jafé, Sem e Cã provavelmente conviveu com Metusalém e conviveu com Lameque. Tá? Os três filhos de Noé tiveram tempo de conviver com Metusalém. E Metusalém, teve a oportunidade de ser contemporâneo de Adão. Então, Sem e Cã e Jafé, se eles quisessem entender a criação de Deus a partir de Adão, era só perguntar para Metusalém ou Lameque, que foram contemporâneos de Adão. Tá? Eles conheceram Adão. De Adão até o dilúvio foi 1657 anos. No ano 500 da vida de Noé, né, Deus falou com ele, ele passou 100 anos fazendo a arca. E daí no ano 500 da vida de Noé, eles entram na arca e vem o dilúvio. E o dilúvio acaba com tudo. Só sobra Noé, que é aqui, Noé, Jafé, Sem e Cã.
Na verdade, aqui a genealogia ela tá ao contrário, né? É Sem, Cã, sem Jafé e Cã, porque provavelmente Sem era o primogênito. Então, os três aqui, no dilúvio aqui, 100 anos do dilúvio, está em vermelhinho aqui, ó. O ano, 100 anos que durou para vir o dilúvio. Eles entraram na arca, o dilúvio durou 1 ano, e depois de 1 ano ele sai da arca. Tá? Depois que eles saíram da arca, a gente vai contar, eu vou só mostrar para vocês a genealogia, ó, a partir de Noé, Jafé, Sem e Cã. Só que a genealogia que a gente vai ver vai ser a genealogia de Sem, porque a genealogia de Jafé e Cã, ela não tem muita importância, porque esses se tornaram outros povos que povoou toda a terra. E Sem também se tornou outros povos que povoaram a terra. Mas o que interessa para nós é a genealogia de Sem, porque os povos de Sem é da onde descende Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então a gente sabe a genealogia completa de Sem. Para frente a gente sabe. Sem gerou Alfarjade, ó. Tá? No ano 2312, 317 depois do dilúvio. Tá? 438 anos. Ele viveu 438 anos. Tá? Ó, 438 anos. Depois ele teve um filho chamado Sala, ou Selá, 433 anos. Aí morreu. Aí teve um filho chamado Eber. Esse Eber aqui viveu 400. É daqui que vem o nome hebreu. A palavra hebreu, ela tem uma raiz no nome, o povo que vive do outro lado do rio Eufrates. É o povo do outro lado. Tá? Então a palavra hebreu, a raiz hebraica da palavra hebreu é o povo do outro lado do rio, que é o povo que vivia do outro lado do rio Eufrates. Que eles, depois a gente vai ver que Noé e os seus descendentes, por algum motivo, saíram lá da Armênia, na divisa da Turquia com a Armênia, e o Azerbaijão, e Turquia, Armênia e Azerbaijão, onde fica o Monte Ararat, e eles desceram para a Mesopotâmia, que a palavra Mesopotâmia quer dizer porção de terra entre dois rios, tá? O fértil Oriente ali, que é a Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre. O rio Tigre ficando à direita, sentido para onde vai para o Azerbaijão, Afeganistão e para o lado da Índia, e o rio Eufrates fica descendo ali para o lado do Iraque, para o lado subindo para o lado da Síria. Então eles ficaram no meio ali. Eles desceram e ficaram no meio. Só que no povo de Eber, parece que eles atravessaram. E aí é que levou o nome de hebreu, que tem a raiz do outro lado do rio, que é o rio Eufrates. E Eber teve Peleg. Peleg viveu 259 anos. Depois teve Reu, viveu 239 anos. E depois teve Serug, viveu 230 anos. Serug viveu 230 anos, morreu. Depois teve Naor. Naor viveu 145 anos, morreu. E depois teve Tera. Tera é irmão. Tera. E depois Naor teve Tera. Né? O Abraão teve um filho chamado Naor, né? Era em homenagem ao avô de Naor, filho de Abraão, filho de Tera. Aí Tera viveu 205 anos e morreu. E teve Abraão. Abraão viveu 175 anos e morreu. Aí teve Isaac. Isaac viveu 180 anos e morreu. Isaac teve Jacó, viveu 147 anos e morreu. Jacó teve Levi. Aí aqui a genealogia vai ser contada a partir de Levi, que vai vir Moisés, que a intenção é essa, é descrever a genealogia de onde vai vir Moisés. E Jacó teve Levi. Levi viveu 137 anos. Teve Anrão, que foi pai de Moisés.
Moisés viveu 120 anos. Vocês verificaram o que é interessante nessa genealogia aqui? O que vocês acham? O que é de interessante aqui nas idades? Adão veio 930, Enos 912, Enos 7, 912, Enos 905, Cainã 910, Malalalel 895, Jared 862. Enoque é o único aqui, né, que fugiu à regra, né? Enoque está vivo até hoje. Então, Enoque é para ter aí entre 5.500 a quase 6.000 anos, Enoque. Quer dizer, se ele está vivo, né? Se alguém perguntar qual é o homem que mais viveu, Enoque, está vivo até hoje. O segundo homem que mais viveu, Elias, que está vivo até hoje. Né? O terceiro, né, que mais viveu, no caso, é Metusalém. Né? Depois, Enoque foi transladado, está vivo até hoje. Metusalém, 969 anos, Lameque, 777, Noé, 950. Só que mais da metade da vida de Noé é pós-dilúvio, porque aqui foi o dilúvio. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Aqui foi o dilúvio. Então, daqui para cá, Noé viveu 400 e poucos anos ainda. Tá? Noé viveu 400 e poucos anos. E depois que eles atravessam, eles passam pelo dilúvio, Sem vive 600 anos. 300 anos a menos que os seus antepassados, pré-diluvianos. Então, alguma coisa aconteceu no sistema, bagunçou o sistema, e eles pararam de ter uma vida de, no mínimo, né, de no mínimo aí 400 anos a mais, porque 100 viveu só 600 anos. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o risco dele. A linha do tempo de 100 aqui é 600 anos. 600, ele teve um filho chamado Alfarjade, viveu 438 anos. Aí já caiu a idade para 400. De 600, caiu para 400. Depois, permaneceu os 400 até em Eber. Tá? Até Eber, 450. A partir de Eber, eles vão sair da idade de média de 400 anos e vai cair para 200 anos. Então, já cai 200 anos aqui, ó. Já cai 200 anos de idade até Tera. Tera viveu até 215 anos. O pai dele viveu menos, que era Naor, que me parece que nesse tempo houve um conflito aqui, tá? Houve muita guerra, houve separação de terras aqui e houve conflito. Tá? A gente não tem certeza do que morreu o pai de Tera, mas porque não era para ele morrer com 145 anos, não. Era para ele morrer um pouco mais tarde. Então, alguma coisa aconteceu que fez com que Naor, pai de Terá, que é o pai de Abraão, que morreu novo. Depois de Terá, Abraão viveu 175 anos. Até Isaac, a idade média foi, né, ali 180 a 200. Depois de Isaac, aí cai para 150, ó. Tá vendo? A idade cai para 150. Tá? Né? O dilúvio já passou ali, né? Muitos anos do dilúvio ali. Já está em 2.432 anos pós-dilúvio. E a idade do ser humano, quando chega em Levi, já chega em 120 anos. E hoje nós estamos chegando a quanto? A 80 anos, 90 anos, né? No máximo. Então, a idade tornou a cair de novo. Então, porque Moisés viveu 120 anos, tá? E o que é interessante nessa genealogia, além do caimento das idades, é a seguinte questão. Como é que nós temos certeza de que a informação do mundo pré-diluviano, ela chegou correta a Abraão? Como é que a gente tem certeza disso? Como é que a gente tem certeza que a mensagem do mundo pré-diluviano, de como foram criadas todas as coisas, como é que a história de Adão passou por todos eles e chegou de uma forma ainda contado verbalmente, né, passado oralmente, isso se chama
passar a história oralmente. A história foi contada oralmente, ela não foi escrita. Na Mesopotâmia, no primeiro milênio, depois da Torre de Babel, começou a ter as primeiras escritas, e aí eles começaram a, de fato, escrever a história de como foi a criação do mundo e da terra, mas muitos deles, falando em língua diferente, criaram deuses diferentes e mudaram a história e o relato. Mas há, no mínimo, 200 relatos de como foi a criação dos céus e da terra em outros povos, em outra cultura, em outra língua, em outras religiões. Mas todos os relatos é baseado no dilúvio que Noé passou. Tá? Tem um relato que é o... como é que fala menos? É o conto de épico de Gilgamesh, que é a história de Gilgamesh, que ele conta, né, que é da Mesopotâmia. Gilgamesh é a história de um rei que sobreviveu ao dilúvio e com os seus filhos e as noras, mas não usa o nome de Noé, de Noé, né, que é Noé. Não usa o nome Noé e nem Sem, Cã e Jafé. Mas há um relato no épico de Gilgamesh, uma história paralela, idêntica, parecida com o relato da Bíblia do dilúvio. Agora, o fato interessante é que Abraão, olha aqui, ó, Abraão viveu 175 anos. Abraão está aqui, ó. 2005 anos. Abraão nasce. Abraão. Quem é contemporâneo de Abraão? Quem ainda conviveu com Abraão? Dos que passou no dilúvio. Quem é que foi contemporâneo de Abraão? Se Abraão precisasse perguntar o que foi o dilúvio, para ele ter uma história, um relato exato de como foi, qual é a fonte primária que ele podia ir lá e verificar? Ou ele recebeu a história? Qual é a fonte? Quem aqui, dos 3 filhos de Noé, que enquanto Abraão é vivo, ele ainda está vivo? Quem? Sem conviveu por mais de 100 anos com Abraão. E antes de Abraão morrer, Noé ainda estava vivo. Antes de Noé morrer, Abraão já era nascido. Tá? Então, Abraão foi contemporâneo por um pouco tempo de Noé, que Noé tinha o relato do Gênesis, de uma fonte primária, que podia ser Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque e Metusalém. Todos esses aqui conviveram com Adão. Tá vendo? Todos esses aqui que conviveu com Noé, conviveu com Adão. Foi contemporâneo de Adão. Então, Abraão poderia ter Abraão poderia saber da história da criação de uma fonte segura, que era quem? Que era Noé, o seu antepassado. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá? Então, Abraão poderia saber a história através de Noé, se ele quisesse, a gente não sabe se ele teve. E Noé tinha a história a partir de Enos e talvez até Sete. E todos esses outros contemporâneos de Noé foi contemporâneo de Adão. Então você teria 3 pessoas com relato certeiro que Abraão poderia ter buscado numa fonte
fidedigna e fiel de quem obteve o relato de uma fonte direta de Adão, tá? Então, por isso que a gente tem certeza. As pessoas, ou até mesmo a igreja, né, por não estudar as genealogias e não procurar entender como que é o relacionamento aqui entre eles, quem conviveu com quem, por não ter estudo das genealogias dos patriarcas e daqueles que nasceram, então às vezes a gente fica achando que o relato de Gênesis é um relato que foi passado verbalmente, cada um inventou e falou o que queria. Não, não foi. Porque Abraão poderia ter tido o relato do Gênesis, do Jardim do Éden, de uma fonte fiel e segura, que é o seu antepassado, ou Noé, ou Sem. Porque Sem ainda era vivo, e Isaac era vivo. Ó, somente Jacó, que não poderia, Jacó provavelmente não conviveu com Sem, mas Isaac poderia ter o relato da fonte diretamente de Sem, tá? E a partir de Jacó, nenhum mais convive com Sem, Cã e Jafé, tá? Porque daí eles vão morrendo e a idade passa a ser curta e todos os outros já teriam morrido. Tá? Então, só para a gente entender um pouco aí e não ficar com aquela dúvida na cabeça, pô, mas como é que Abraão aí, né, ele tem certeza do que ele disse a respeito? Porque foi verbalmente passado a genealogia de Sem, passou o relato correto de como foi criado os céus e a terra, que chegou até Moisés, e Moisés escreveu o livro de Gênesis, contando o relato bíblico, fiel e verdadeiro. E fora que Moisés falava com Deus e convivia com Deus. Tá? Então, fonte fiel, 100% segura, da onde Moisés tirou o relato do livro de Gênesis. Tá? Então, não deixa dúvida nenhuma. Tá? A gente pode ficar tranquilo que, desde Adão até Abraão, apenas 3 pessoas aí poderiam ter passado o relato da criação de uma para outra pessoa. Tá bom? E após a gente ver aqui as genealogias, né? Nós vamos aí vai ter aí, ó, a corrupção do gênero humano. Vamos só ler o texto por causa da hora. Os seres humanos começaram a se multiplicar na Terra. Aqui eu estou lendo na versão NVT, tá? Que é a nova versão transformadora, tá bom? Então, ó, os seres humanos começaram a se multiplicar na Terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse, 3, né? Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Que é no caso aí, né? Depois do dilúvio a idade foi caindo. Ou a idade foi caindo, ou 120 anos para vir o dilúvio, tá? 4. Naqueles dias, e por algum tempo depois, a gente tem que entender isso aqui, ó. Naqueles dias, vírgula, e por algum tempo depois, haviam gigantes.
Ó, por algum tempo depois, haviam gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. 5. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos. Obrigado. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado, e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. 7. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos. As pessoas, os grandes animais aqui são dinossauros, tá? Eles estavam lá. Os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Tá? Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra. Íntegra aqui, tá? Pode trazer uma ideia aqui de pessoa pura, tá? De pessoa sem contaminação. Ela não estava contaminada, tá? Porque essa palavra íntegra aqui, ela integridade, quer dizer, pessoa que não foi contaminada pelo mundo, ou por alguma coisa do mundo. A única pessoa íntegra, naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou, verso 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheio de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna. Inferior, médio e superior. Quer dizer, a arca tinha 3 andares. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. 19. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão,
virá até você para que os mantenha com vida. 21. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Hã? Aí o que acontece? Hoje eu não vou explicar aqui a história de Noé. Mas o que eu quero deixar interessante na história e no testemunho de Noé é que quando nós olhamos a quando nós olhamos aqui a genealogia de Noé, Noé tem um testemunho bonito. Olha só. Olha só aqui, João. Olha só. Noé conviveu. Quem era o pai de Noé? Quem era o pai de Noé? Como que é o nome ali, João? Ele não está conseguindo ler não, João? O nome? Lameque. Lameque era o pai de Noé. Certo? Quando houve o dilúvio, aqui, ó. Eles eram contemporâneos. Lameque, pai de Noé, morreu provavelmente no ano do dilúvio. Foi a pergunta que eu deixei no último vídeo. O pai de Noé morreu no dilúvio ou morreu antes do dilúvio? A resposta é: o pai de Noé morreu no ano do dilúvio. Mas Metusalém teve só Lameque? Não, né? Quando a gente leu na genealogia, diz que Metusalém teve Lameque e outros filhos e filhas. Então Noé tinha o quê? Hã? Tinha o quê? Hã? Não, burrinho. Se Lameque é pai de Noé e Matusalém, que é o pai de Lameque, depois de ter Lameque, teve outros filhos e filhas, né? Além de Lameque, ele teve outros filhos e filhas, né? Então, Lameque teve outros filhos e filhas também. Qual eram os parentes mais próximos de Noé? Se o pai dele teve outros filhos. Os filhos do pai de Lamé, os filhos do pai de Noé é o que de Noé? Hã? Ah, irmãos. Então quer dizer que Noé tinha outros irmãos, né? Não é? E além dele ter outros irmãos, ele tem outros o quê? Tios. Ele tem um monte de tio, correto? E a média de vida deles era 900 anos. E se Noé viveu, em média, 950 anos, os tios de Noé e os irmãos de Noé era para viver quantos anos depois, se não tivesse o dilúvio? O mesmo tanto que Noé viveu, né? Então isso significa que os tios de Noé e os irmãos de Noé morreu na onde? Hã? Morreu na onde? Morreu no dilúvio, exatamente. Morreu no dilúvio. E por que que só Noé acreditou no dilúvio?
sendo que ele ficou 100 anos avisando todo mundo. Imagina, o tio de Noé chega a Noé, fala, ó tio, o Deus que criou os céus e a terra falou comigo que para mim fazer essa grande barca, tá vendo lá? Ali, ó, eu estou fazendo aquela barca lá, aquele negócio lá, né? Que Deus disse que vai trazer dilúvio. Mas dilúvio, o que é dilúvio? Eles nunca viram o dilúvio, eles não sabiam o que era dilúvio. Não, é que vai cair grande quantidade de água e Deus vai eliminar todos. É você, ó, Noézinho, Lameque, Noézinho, ó, pirou, doidou. Diz ele que está fazendo aquele negócio lá, um caixote, porque diz ele que ouviu o Criador dos céus e da terra e disse que vai cair grande quantidade de água aí, todo mundo vai morrer e só vai sobreviver quem vai. Mulher, vamos embora que esse nosso sobrinho aí doidou. Os irmãos de Noé, meu irmão, o Senhor Deus falou comigo né? E aí eu estou aqui para divertir que por causa do pecado, por causa da forma de vida que vocês estão levando, por causa disso, né? Muita violência, prostituição, idolatria, feitiçaria, tudo que não presta, Deus vai dar cabo da terra. E ele mandou eu fazer aquela barca, porque ele vai eliminar por causa da maldade do ser humano na terra. Mulher, vamos embora que o meu irmão Noé endoidou de vez. É um caba maluco, ficou doido. Só Noé acreditou nesse negócio de dilúvio, água caindo do céu, porque não chovia. Não havia chuva naquele tempo. A palavra de Deus diz que subia uma neblina que regava a face da terra. A água subia da terra, não é a água descia da terra. Então, quando Noé vê com a proposta de que ele está fazendo uma barca que vai vir água de cima, que vai vir um dilúvio de água, né? A palavra mais correta é dilúvio de água, uma grande enchente de água. Ninguém acreditou, os irmãos, a irmã de Noé não acreditou, o sobrinho não acreditou, os tios não acreditou. A família todinha de Noé não acreditou. Só quem confiou foi Jafé, Sem e Cã e as mulheres deles que entraram na arca. Isso é fé. Isso é acreditar e confiar em Deus. Então, a maior marca de Noé é que toda a família dele rejeitou. E só ele, esposa e os filhos e as noras aceitou. Creu, tá? Por quê? Porque quando o dilúvio veio, Noé ainda viveu aí 400 e poucos anos pós-dilúvio, e o resto dos seus parentes, que era para viver mais 400 e poucos anos, morreram tudo no dilúvio. Então, aí o testemunho de Noé, né? Por isso, Noé é um homem íntegro e reto diante de Deus, que ele confiava e ele andava com Deus. Então, por isso, Deus o preservou, porque nem o pai de Noé morreu no ano do dilúvio. Né? Matusalém, seu tio, talvez morreu no dilúvio, talvez, tá? Mas os seus tios morreu no dilúvio, os seus irmãos, suas irmãs, suas tias, seu sobrinho, todo mundo que era parente de Noé morreu no ano do dilúvio, porque não creram, não acreditaram. Então é importante, quando Deus fala na palavra, e aí Jesus disse, né, em João 6,63, a carne para nada se aproveita, não tem serventia alguma, mas as palavras que eu tenho dito, elas são espírito e são vida, as palavras. Então, né, a palavra de Deus, a palavra de Jesus é certeira. Aí vem uma questão, a última coisa. Se o dilúvio de fato aconteceu, eu creio, e ele aconteceu de fato, ele foi verdadeiro, porque Moisés escreveu, e eu tenho o escrito de Moisés na minha mão até hoje, fiel, a escritura fiel de Moisés, até hoje está aqui na minha mão, e eu posso ter certeza disso. Se tudo isso aqui aconteceu, e eu tenho certeza absoluta que aconteceu, por causa dos testemunhos deles, e a palavra de Deus diz que Jesus veio, e eu creio que Jesus veio de fato, e Jesus diz na sua palavra que ele vai voltar. E ele deu o livro de Apocalipse revelando que os 7 anos de Daniel vai acontecer. A terra vai passar por 7 anos de tribulação,
e Jesus vai vir e vai reinar por 1000 anos. E quem não crê nele vai ser condenado e mandado para o inferno. Então, eu tenho a certeza que tudo isso aconteceu nos dias de Noé. E Noé creu. E hoje eu também creio que tudo que Jesus disse, através dos seus apóstolos, João, Pedro, Tiago e Paulo, e Judas, né? E Tiago e Judas, tudo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, vai acontecer de fato e de verdade. Tá bom? Então vamos encerrar por aqui. Tá? Vamos orar. Eu mesmo vou orar. Você que está em casa, muito obrigado pela sua presença. Você que vai assistir depois, né? Depois eu vou cortar o começo do vídeo para não ficar aquele tempo que eu fiquei ali falando, né? Então, eu quero agradecer aqui a todos vocês, agradecer aqui a minha família que está aqui hoje comigo, né? Tá Júnior, João e Rosa. Então, quero agradecer aqueles que não puderam vir por problema de saúde ou de locomoção, alguma coisa assim, né? Mas que Deus abençoe. Então, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado porque o Senhor nos dá sabedoria e entendimento para que possamos compreender, entender os tempos e as épocas e nos revelar tudo aquilo que aconteceu de verdade de uma forma dinâmica, de uma forma que a gente possa, através da contagem das idades na genealogia, a gente ter certeza que o relato verdadeiro daquilo que o Senhor fez na criação passou verbalmente, oralmente correto e chegou até Moisés, e Moisés escreveu no rolo do livro, e hoje nós temos em nossas mãos esse rolo de livro. E se isso lá aconteceu de verdade, com certeza tudo que o Novo Testamento diz vai acontecer. Então, precisamos fazer aquilo que Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia que o Senhor vem. Então, que o Senhor nos ajude a estar cada dia mais buscando, se interessando pelo entendimento, em buscar compreender as épocas e os tempos, para que a gente possa estar sendo fortalecido na tua palavra, para a gente poder cada vez mais vigiar e ter certeza, e também anunciar o evangelho com toda certeza absoluta em nosso coração, porque o Senhor nos revela tudo isso de uma forma compreensível e correta que a gente entende e compreende com a nossa mente. Muito obrigado pela revelação da tua verdade através da tua palavra. Abençoe todos que estão aqui, abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir depois. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.